falta de aula em uma escola aqui da capital. É inacreditável, mas ainda tem gente sem estudar até agora. Vamos acompanhar. Mostra o material comprado desde o início do ano para usar na escola. Mas até agora apenas uma folha de caderno foi utilizada. A farda ainda está nova. Sem aula desde fevereiro, a mãe se vê obrigada a ensinar o que sabe a menor. Ela teme com que possa acontecer até o fim do ano. A filha de 7 anos ainda não sabe ler. Quando chegar no final do ano, né, eles passarem ela, que ela não sabe ler, ela ainda não está alfabetizada, né? O problema é esse, que ela pode se prejudicar mais na frente, no terceiro ano, né? Que é difícil, que nem a professora da primeira série passou ela para o segundo ano sem ela saber ler, sem ela saber escrever, sem ela saber nada. Segundo ela, essa situação se repete todo começo de ano. Quem sofre é a Aline. Você tá triste porque tá sem estudar? Tô. Quer estudar? Uhum. Não tem professor? Não. Nossa equipe de reportagem tentou conversar com a diretora da escola, mas ela não se pronunciou. Segundo a CEMED, 26 escolas estão em reforma aqui na capital. Mais de 3.000 alunos são afetados. Neste colégio aqui, por exemplo, da Zona Leste, vários alunos estão em pleno corredor às 2 horas da tarde, porque não tem professor na sala de aula. Alunos, além de ficarem sem estudar, brincam na rua no horário em que deveriam estar na sala de aula. O que você está fazendo aqui fora? Tem professor aí dentro? Não, por isso que eu saí. Por isso que eles me liberaram já. Este industriário passa em frente à escola todos os dias e diz que a situação virou rotina para os alunos. Os pais reclamam muito que os alunos estão sem aula. A escola Roberto Vieira está necessitada de professores. Realmente não tá muito boa na situação aqui. Eles estão muito carentes de professores aí. Eu não entendo como um país que tem tantas ambições no campo educacional, principalmente na educação básica, consegue permitir que isso ainda exista. É realmente lamentável e absurdo a gente encontrar uma escola nesse tipo de situação e o pior, uma criança com 7 anos que já deveria estar alfabetizada sem estudar. A realidade é dura e diz respeito a uma providência que é tão importante, Marcela Asmar, quanto a infraestrutura da capital. Porque a gente observa a prefeitura se mobilizando para recapear as ruas, para resolver os problemas dos bueiros entupidos, da moradia de área de risco, mas as escolas são tão importantes quanto. E aí a gente imagina que a Secretaria de Educação, que o secretário Paulo Avelino, não tem informação sobre isso. Se não tinha, agora tem. Porque a nossa equipe, além de mostrar a reportagem, já encaminhou a situação até a Secretaria Municipal de Educação, que tem a obrigação, Marcela Asmar e telespectador do programa agora, tem a obrigação de tomar providências imediatas. No que diz respeito à reforma, tem que pressionar as empresas que estão procedendo com a reforma. Se for a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que seja concluído mais rapidamente, porque não precisa de licitação, não precisa de nada. É a própria prefeitura que desenvolve o trabalho. Se for uma empresa, que essa empresa cumpra o prazo para que essas crianças possam voltar a estudar. Pois é, você falou aí, Amaral, de uma situação muito importante, que é importante a gente ressaltar aqui, que ele disse sobre a questão da ambição na educação que o Brasil tem. Essa semana mesmo foi aprovada a lei que estabelece como meta, até 2022, não ter mais nenhuma criança até 8 anos de idade analfabeta. Exatamente. E num momento como esse, com essa aprovação aí, já tinha passado pela Câmara, foi aprovado, passou pelo Senado, foi aprovado, está esperando só a sanção da presidente Dilma, e aí a gente vê uma situação como essa. 200 alunos em idade justamente de alfabetização e sem estudar. Eu me lembro, Amaral, eu vi aí a Aline, né, que é essa garotinha aí de 7 anos que estava com material lá, quando minha mãe ia para a livraria comprar o material, ia com ela, mas era tão legal escolher as canetas, escolher o caderno. A gente começava o primeiro dia de aula numa ansiedade para usar o caderno novo, para usar a caneta, para usar a farda, encontrar com os colegas. E, infelizmente, essa criança está aí, ó, aprendendo na marra, com a mãe aí tentando Ainda suprir, bem que a mãe tem né? boa vontade, Tem boa né? De vontade, colocar a mão ali suprir essa junto falta e da de secretaria. ensinar.
Pois é uma pena, viu, a gente vê isso aí, mas a gente espera, francamente, que providências sejam É tomadas. importante, Márcia, você falou do projeto de lei, é importante a gente lembrar do programa Brasil Carinhoso, do governo federal. Então, a presidente Dilma Rousseff, você que assiste programação em TV, deve ter ouvido ela falar para o Brasil inteiro, em rede nacional de rádio e televisão, sobre o programa e as metas educacionais que o país tem. Então, a gente fala isso, que a Márcia falou aqui, repete para você que está aí do outro lado, porque é inadmissível que nós concordemos com isso nessa época em que o país caminha para a alfabetização, para a educação. Portanto, a Secretaria, Márcia Lasmar, já está sabendo. Né? Então, vamos esperar que rapidamente isso seja corrigido, né? Seja corrigido. A gente está atento, a gente não está dormindo no ponto, não.